Aliston, que a gente vai estar passando para ele estar respondendo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar. Seu Ademir já está na live, né, seu Ademir Camargo? Muito obrigada. Ele que também é acompanhado por você, né? Sim, é um dos pacientes meu. Manda um oi aí pro seu paciente que está aqui. Muito faz Muito obrigado pelo apoio, Ademir. Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de você, para a galera te conhecer? Tem quanto tempo que você está na cidade? Tem 3 anos e meio que eu estou morando aqui em Medicilândia. Eu vim em 2016 para a cidade de Altamira. Morei em Altamira uns 2 anos, fui para a cidade de Vitória de Xingu, morei mais outros 2 anos e pouco. Tem 3 anos e meio que eu estou morando em Medicilândia. Eu sou natural de Minas Gerais, Uberlândia. E aí eu vim para o estado do Pará em 2016, estou me adaptando ainda, mas... E né? nesse período de 3 anos, você já trabalha nessa área? Sim, 3 anos e meio, desde quando eu vim para Medicilândia, já trabalho nessa área. Muito bem, certo. Conta um pouco aí sobre essa sua trajetória aqui em Medicilândia. A minha trajetória aqui em Porque Medicilândia... você veio de Minas, passou por Altamira... Vitória do Xingu. Olha aí, você teve todo um trajeto, né? Isso, eu cheguei em Altamira, como eu sou farmacêutico, trabalhei em algumas farmácias em Altamira, depois fui para Vitória do Xingu trabalhar em outra farmácia, lá eu montei uma distribuidora de suplemento vitamínico, né, com marca própria, e depois eu vim para Medicilândia, trabalhar em farmácia também, né, ainda trabalho em farmácia em Medicilândia, e tenho consultório que trabalho com iridologia. Com a iridologia, muito bem. Assim, para quem não está muito familiarizado, né, pode explicar para a gente como que a iridologia funciona, né, para a galera estar conhecendo, porque eu tenho certeza que muita gente ainda não tem o devido conhecimento a respeito. Sim, a iridologia é um estudo através da íris dos olhos, que é a parte colorida dos olhos, né? A partir dessa parte colorida dos olhos, a gente consegue fazer um mapeamento de todo o corpo. Mapeamento esse que a gente consegue verificar através do corpo do paciente por órgãos ou então por sistema, tipo sistema reprodutor, sistema linfático, respiratório, eliminatório, circulatório, enfim. Ou então por parte, coração, fígado, pâncreas, baço. Então a gente consegue ter uma avaliação de cada órgão pela íris, que através do mapeamento a gente consegue ver através desse mapeamento cada órgão, como que está a avaliação dele, se está funcionando bem, se não está, se está com uma patologia, desenvolvendo alguma coisa. Então, a gente consegue ver isso através da íris. Tudo através da íris. Olha que interessante, né? Eu tive o prazer, né, de estar lá com ele no consultório dele. Ele mostrou para mim mais um pouco da coisa, né, como é que funciona. E eu fiquei assim toda extasiada. Você viu o jeito que eu fiquei, né? Porque era algo novo para mim. Sim. Aí eu fiquei assim muito, nossa, tipo, caramba. E eu não sabia eu era uma das que não conhecia bem ainda a fundo, né? E aí foi tudo novo ali para mim. Foi uma descoberta. Deu para ver nas minhas reações, né? Eu estava te ouvindo muito para, né, absorver o conhecimento. Isso, a grande parte tem os pacientes que marcam consulta, avaliação, e quando chega no consultório, confunde com oftalmologista. Eu vim aqui porque eu preciso aumentar o grau do meu óculos, não estou enxergando, né? Então aí tem que fazer toda a explicação porque confunde. Como é íris, eles verdade. Acredita que é oftalmologista, mas é bem distinto, né? Verdade. Faz sentido. Como é que você se interessou pela iridologia? Conta pra gente, porque você disse que era farmacêutico, né? Trabalhava na farmácia. Como é que você se integrou nessa área, né? Nessa prática? Eu trabalhando em farmácia, eu comecei a perceber, tipo assim, que eu não estava conseguindo dar o meu melhor curando as pessoas, trazendo, tipo assim, mudando a realidade da pessoa. Às vezes a gente consegue mudar uma realidade naquele momento, né? A pessoa está com a dor, a gente passa, né, passa a dor dela ali. Mas vai tomando aquilo, a dor nunca acaba e chega um momento também que aquele medicamento começa a fazer outros danos, isso, né? Causar outros males no paciente.
E quando chega até o conhecimento do profissional, ele fala, nossa, aquele medicamento que ele estava tomando, que ele sempre comprava aqui, mesmo com prescrição, enfim, está causando isso nele. E ele não sabe que está causando isso nele. Né? Aí a gente ficava assim, fala para ele parar, mas se ele parar, vai ficar com a dor e essa outra causa agora. Né? Aí eu sempre buscando alguma coisa relacionada. Foi até que uma vez eu fui em Minas, e estava em Minas, meu pai, mas minha mãe chegou e falou assim, olha, consultei com a doutora e eu queria que você fosse lá também. Aí me falou que era através da Íris, aí eu, sinceramente, eu não botei fé não. Eu falei assim, Era isso algo aí novo também. eu falei, isso aí é conversa fiada, através do olho, isso aí não, né? E fiquei meio assim, mas fui. Quando eu cheguei lá, a doutora recebeu, a doutora Janine, acredito que possa, se ela estiver seguindo. Aí a doutora, cheia de certificado na parede, para todo lado, e foi fazer a consulta. Quando ela foi fazer a consulta, né, tirou foto da íris, colocou lá no monitor, fez um mapeamento, a primeira coisa que ela me falou foi da minha personalidade. E quando ela falou da minha personalidade, coisas que eu nunca tinha levado em conta, tipo assim, personalidade na íris, e tudo que ela falou era aquilo que realmente é o jeito de pensar, agir, entendeu? Ela foi certeira. Isso. Aí eu falei, nossa, através da íris consegue saber a personalidade da pessoa, né? Aí continuou a consulta, aí ela falou assim, olha, você tem um trauma aqui que você tinha tantos anos de idade. O que aconteceu? Eu falei, trauma? Isso, aconteceu alguma coisa, isso acontece um bloqueio neurológico e tal. Aí ela foi me explicando, aí eu lembrei do trauma. Aí eu falei, não, mas como que a íris registra até a data que aconteceu as coisas, né? Então, tipo assim, é um mapeamento muito completo. Então eu falei assim, não, eu vou ter que estudar isso aí para mim ver como funciona. Aí eu comecei a fazer alguns cursos em volta disso. Tipo assim, por exemplo, o trauma, dá para eles captar com que idade mais ou menos você tinha? Isso. Nossa, bem preciso, né? Aí, na época, uma vizinha que morava do lado da casa do meu pai, não dormia. Não dormia de jeito nenhum. Ela tinha mais ou menos aí uns 42 anos por aí. Não dormia. Aí meu pai falou para ela ir lá. Aí eu falei assim, eu quero ver o que vai acontecer. Aí chegou lá e ela falou assim, olha, olhando pela sua íris, eu verifiquei que você teve um trauma quando você tinha 2 anos de idade. 2? Aí a mulher falou assim, não vou lembrar. Que vai lembrar? Aí ela falou assim, não, vê com a sua mãe que precisa saber qual trauma que é esse, que isso aí está no seu subconsciente. Aí a mulher voltou para casa, ela passou uns natural, que é tudo produto natural, da íris, eu acho interessante isso, que é tudo natural, não faz mal. Aí voltou para casa e perguntou para a mãe não lembrava e tal, aí a mãe chegou num assunto, falou assim, eu lembrei o que aconteceu. Você ficava em casa com a família, brincando, você era pequenininha, e eu ia trabalhar, eu lavava roupa para as pessoas. E um dia eu estava chegando, e quando eu estava chegando do trabalho, você estava brincando com a cascavel. E quando eu vi você brincando com a cascavel, eu entrei em pânico e gritei muito e desmaiei. E quando eu desmaiei, você começou a chorar por me ver no chão, desmaiada, né, e todo mundo querendo me socorrer, e você começou a chorar e beber o fôlego. E seu pai que te pegou e deu um jeito na cobra, enfim, foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, era o trauma que ela nem sabia, mas estava registrado na íris e que estava interferindo nela lá nos 42 anos de idade. Meu Deus. Aí eu falei assim, nossa, mas que coisa, hein? Aí foi assim, eu falei, não, vou ter que entrar para esse campo aí e estudar e correr atrás. Né, uma curiosidade. Isso, foi através disso. Caramba. Foi de uma experiência, então, que você teve, né? Olha aí, muito bem. Isso é bem interessante, viu? O subconsciente da gente. Não, mas ficar guardando as coisas. Por isso que é um mapa. Se for uma pessoa que passou por diversos traumas. Mostra todos os traumas. Gente, imagina. Mostra todos os traumas. Eu fico pensando assim, se os traumas que a gente passa ao longo da vida ficam ali gerando problemas, Deus do céu. E quando a gente... Como é que fica a saúde da pessoa que passou por vários traumas? Gente? Pois é, e o que acontece? E tem traumas, principalmente pai e mãe que está assistindo, que vai assistir a live, né? É bastante interessante a gente dar valor aos traumas das crianças.
porque senão vai passando o tempo, esse trauma vai gerando, aí chega uma criança, mas cuidei tão bem da criança, fiz de tudo, andava com ela, passeava, e a criança chega e começa a se cortar, começa a entrar no período de ansiedade, depressão, né? E não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe. Às vezes tentou falar, mas o pai falou que era pouca coisa, que não era nada. Tem entendeu? isso também, Isso, né? Muitas das vezes a criança, na região, né, a gente está falando aqui, então tem muitos pacientes meus que já passaram por aqui, que já sabem, né? Quando a gente vai fazer a avaliação, eu já pergunto desses traumas também. E tem muitos traumas, crianças que foram abusadas, né? Então, tipo assim, às vezes o pai e a mãe não sabem. E a criança fica guardando aquilo. Por Isso, anos, né? isso. Aí, quando acontece alguma coisa, já está muito grave e não tem o que fazer, né? Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse ponto também. Interessante. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera da live rapidinho, que já a gente continua. Quero dar boa noite aqui para a Ana Célia. Ela falou assim, grande abraço, irmão. A Ana Célia, um abraço para você também. Obrigada por estar na live. A Jaqueline, boa noite para você também. Diogo disse aqui, vamos constar. Aí o Ademir respondeu, vai se surpreender. E sim, é muito conhecimento, né, que a gente... E quanto mais a gente conversa com o Alisson ali no consultório, mais a gente vai tendo descobertas e, né, você fala muita coisa pra gente, esclarece muita coisa. Josiana Rodrigues também está na live. Boa noite para vocês. Gente, obrigada, tá? Eita, eu não vou conseguir acompanhar aqui. Kel Cavalcante, é isso? Boa noite para você também. Enfim, gente, vão mandando a pergunta se vocês tiverem, claro, tá bom? A Jé Santos falou assim, tratamento muito bom, já fiz e recomendo. Obrigado. Muito bem. Gente, obrigada aí por estar acompanhando, tá? A gente segue aqui a nossa live com o Dr. Wallace e eu vou continuar com as minhas perguntas, que eu tenho bastante pergunta aqui para ele, né? E, assim, para quem não se consultou ainda com você, a pergunta é especificamente nesse sentido, tá? Como é que funciona uma consulta com você, né? E o que os pacientes podem esperar, né, de você ao visitar você? A consulta, como que funciona? A partir do agendamento, o paciente chega até o consultório e a gente já começa uma conversa informal com o paciente. Na maioria das vezes eu nunca pergunto o que está acontecendo com o paciente, né? Porque às vezes o que está acontecendo com o paciente é causa secundária, terciária, enfim. E o que realmente está acontecendo é muito diferente, né? Então a gente vai e tira uma foto da íris do paciente, coloca no computador para ampliar o tamanho, né? A gente coloca dentro de um programa para mapear aquela íris para a gente ver o que está acontecendo. Interessante também que o paciente, às vezes a gente vive aí 20, 30, 50, 80 anos e não sabe qual que é a alimentação própria do organismo da gente e come de tudo, né? Tem gente que tem que comer alimentos ácidos, porque o pH, né, do organismo precisa de alimentos ácidos. Tem gente que não pode comer alimentos ácidos. Então, quando a pessoa chega no consultório e a gente faz essa avaliação, e também já dá para enxergar através da íris os pontos fracos daquele organismo. Então, se a pessoa sabe que os pontos fracos do organismo é o fígado, é o rins, é o baço, então ele vai tomar suplemento ou chás ou alguma coisa natural para dar uma força para aquele órgão, porque ele já é um ponto fraco no organismo, né? Uhum. E então tem as predisposição também emocional, Quando a pessoa trabalha em cima disso, né, a pessoa vive mais tempo tranquilo. Aí, quando a pessoa não vai ingerindo várias alimentações, não sabe o que pode comer, o que não pode. Às vezes tem gente, por exemplo, hoje mesmo teve uma paciente queixa de pressão alta, né? Não, mas eu não tomo nada que faz a pressão subir. Eu só tomo, por exemplo, chá de gengibre. Para o organismo dela aumenta a pressão. Entendeu? Então, é o único que ela está tomando, que para outros
serve, mas para o organismo dela não serve. Então, através da íris, a gente consegue chegar nesse consenso. O que é bom para o seu organismo e o que não é bom. O que deve e o que não deve. Isso. Então, assim, de primeira instância, o primeiro exame que você faz é com a íris, né? Com a íris. O paciente já chega, a gente já tira uma foto da íris e a primeira informação que ele leva do consultório é o que ele deve e o que ele não deve comer. Já começa por aí, porque a maioria dos problemas já começa pela alimentação. Então, a gente já eliminando aquilo ali, porque a gente não trata a causa do problema. A gente trata, né, não trata o problema, nós trata a causa do problema. Sim, que assim aí elimina todas as causas que possa vir. Entendi. Já vai logo na raiz, né? Isso, na raiz do problema. Na raiz do problema. Muito Isso. bem, interessante. Quais tipos de condições ou problemas de saúde você consegue identificar através da iridologia? Assim, você pontuou alguns, mas pontua para a gente assim, mais definidamente, para a galera entender. Só através da íris, assim, o tanto de coisas vocês conseguem identificar. Através da íris, pelo mapeamento, a gente praticamente, vamos colocar aí 80% de todos os problemas a gente consegue através da íris. Né? Problema circulatório, problema digestivo, refluxo, problema no estômago, enfim, problema de vermes, problema que a pessoa está faltando vitamina, problema no sistema circulatório, problema no sistema nervoso cerebral, entendeu? Até na cabeça, né? Tudo, pega tudo. Então, quando a gente olha a íris, a gente já dá para falar, a pessoa tem ansiedade, né? Então tanto físico quanto psicológico. Isso. A íris registra tudo. Né? Então, quando a gente olha a íris, a gente já sabe, nossa, esse paciente aqui, né? E tem hora, por exemplo, eu sempre gosto de consultar o paciente, só ele no consultório. Por quê? Quando a gente pega um paciente que ele tem alguns sinais na íris, a gente já sabe que ele tem traumas. Né? E quando esse paciente tem traumas, justamente quem que vai com ele até o consultório é o esposo, a esposa, o pai, a mãe, alguém, parente, né? Justamente as pessoas que ele não consegue abrir. Então, se tiver o profissional junto e a pessoa que está acompanhando, a pessoa não vai abrir. Às vezes é algum trauma constrangedor, né? Isso, e a pessoa não fala na frente. Não fala. E fica segurando aquilo ali, e aí quando acaba, tipo assim, o aproveitamento de 100% da consulta, a pessoa vai participar ali de 70%, 60%, né? Que a gente podia dar uma ênfase maior naquele problema, né? Tá com sinal aqui no seu sistema reprodutor. Então, você tem medo de quê? O que aconteceu para você gerar um medo? Eu não tenho coragem de dirigir. Eu não tenho coragem de andar na rua sozinho. Eu não tenho coragem de ficar em casa sozinho. Então, a gente consegue fazer um mapeamento para saber o que realmente a gente tem que trabalhar dentro do organismo daquele paciente. Entendi, muito bem. Bem esclarecedor. E caramba, né? Como é que pode? É uma coisa assim incrível mesmo. É algo assim que o pessoal tem que conhecer, pessoal. É muito interessante. Quais os equipamentos, né, ou tecnologias que você usa para examinar a íris com precisão? Né? Como é que funcionam aí? O equipamento, a gente usa um iridofoto com câmera própria para ter uma imagem boa da íris, para quando a gente tirar uma foto, não ficar uma foto embaçada e com algumas marcas. Por exemplo, celular normal. Se a gente tirar uma foto, a foto não vai sair 100%. Antigamente, eu até fazia consulta de pessoas online. Né? Manda uma foto da íris. Aí mandava, a foto ficava assim, mais ou menos. Né? Não dava para ver muitas coisas. Agora, não. Com o iridofoto, a gente consegue captar uma imagem boa, né? Porque tem a luz, né? Então, a gente consegue pegar aquela foto, coloca dentro do sistema, o sistema já consegue fazer uma leitura do total do organismo e também por parte de cada sistema. Então, a gente usa, o iridofoto, né? O aparelho, no caso, o notebook ou um computador, e também um sistema que consegue reconhecer a íris. Então, esse aí é o ponto básico. Certo. Quanto tempo leva mais ou menos para você realizar essa análise, uma análise completa da íris? Faixa de 40 minutos, 50 minutos por aí.
Porque a gente já analisa e já passa para o paciente. Já passa o Olha, tá, diagnóstico, isso, está acontecendo isso, precisa disso, tem que mudar isso, entendeu? Principalmente quando entra na área de personalidade, né? A pessoa não sabe que tem problema de personalidade, né? E quando vem procurar, né, teve paciente que procurou, falou assim, olha, eu tô te procurando porque todo mundo lá em casa fala que eu tô doente. Então me explica se eu tô doente ou não. Né? Porque eu quero as coisas assim, assim, assim. E às vezes o problema não é a pessoa que está doente, mas ela costumou ser daquele jeito e moldou uma personalidade. Né? Por exemplo, a pessoa que é perfeccionista. Ele gosta das coisas do jeito dele. E quando vem uma criança e pede para a criança, ó, quero que você faz isso para a mãe, eu quero que você faz isso para o pai. A criança vai fazer e não faz do jeito que ela, perfeccionista, queria, né? Ela não aceita o que a criança fez. E começa a impor em cima da criança. Isso aí não é bom. Né? Às vezes de um jeito ruim, né? Isso. Aí quando a pessoa vem, por exemplo, já teve caso de paciente me procurar, a hora que eu verificava a personalidade, por exemplo, estou dando exemplo de perfeccionista, então quer só do jeito dele. Aí começa a cobrar, tanto dos outros como deles. Aí quando você fala, ó, preciso ver seu esposo, ou sua esposa e seus filhos. Aí vem um por um. Aí você pergunta pro menino, por que você não joga bola? Ah, porque minha mãe não deixa. Ah, por que você não usa short? Porque minha mãe não deixa. Mas por que você não anda, não tem amizade com os coleguinhas? Porque meu pai não deixa. E quando você pega isso, né, os meninos estão moldando uma personalidade que está mudando de identidade. Aí chega uma idade que a criança com 16, 17 anos, ou até menos, 13, 14 anos, fica indeciso. Né? Eu estou fazendo aquilo que eu quero ou estou fazendo aquilo que a minha mãe quer? Entendeu? Aí quando entra aí 17, 18 anos, tem um choque de identidade. Eu vou viver o resto da minha vida fazendo o que a minha mãe quer, ou eu vou viver o resto da minha vida fazendo o que eu quero fazer? Porque a criança chega nos 18 anos e nunca fez o que queria fazer. Sempre fez o que a mãe ou o que o pai queria. Entendeu? Ou seja, esse ato compulsivo da mãe exacerbado... Isso. Passa a ser um problema já. Passa a ser um problema. Não é só uma coisa à toa, né? Por exemplo, às vezes a criança tem uma personalidade, tipo, vamos colocar um assim, executor. Executor é tipo assim, Joãozinho, preciso lavar os pratos. Ele já está lá, lava os pratos rápido, mas do jeito dele. Né? Aí a mãe tem os protocolos, para lavar o prato, primeiro você vai lavar a pia, depois você vai colocar os pratos aqui, depois você vai enxugar. Não, e ele como executor, o negócio dele é fazer. Né? Mas como a mãe começa a cobrar tanto, ele começa a segurar aquela personalidade dele e viver uma personalidade da mãe. Né? E com isso começa a reprimir várias coisas. Eu não queria fazer isso, mas eu não gosto disso. Ah, eu não gosto de ir nesse lugar, eu não gosto de fazer isso. Então começa a atrapalhar, né, até mesmo o convívio da criança no meio da sociedade. Verdade, concordo. Concordo bastante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais uma vez na live, na galera. Adriane Araújo, boa noite, Adriane. Tudo bom? Josiana está dizendo que tem que tratar teus traumas. Olha aí, Cleito, tem que tratar teus traumas. Pode mandar ele lá, viu? Pode mandar ele lá. O doutor Alisson que descobre. Aí ele respondeu, tô de olho. É avaliado os dois olhos ou só um? Os dois. Boa pergunta, né? Os dois. Os dois. Sim, né? A gente avalia os dois olhos. E quando a gente coloca no sistema, o sistema mesmo reconhece os olhos que têm os sinais mais recentes. Porque os dois olhos faz as marcações do que está acontecendo no organismo. Mas se, por exemplo, a pessoa tiver puxado mais a mãe, vai ser na íris esquerda, que vai estar registrado. Se tiver puxado mais o pai, vai estar registrado mais na íris direita. É mesmo? Gente. Então, aí tem essas noção também dos dois hemisférios do cérebro, que é a parte direita, a parte esquerda, enfim. Né? Então, tem esse também. Aí a pessoa fala assim, tem gente que chega, que a mãe é boa demais, e fala assim, nossa. Aí eu pergunto, você parece sua mãe ou seu pai? Ah, eu pareço minha mãe. Aí quando a gente vai fazer o exame, fala, não, mas você puxou os traços tudo do seu pai. Aí a pessoa,
Mas é porque meu pai é meio ignorante, é não sei o que e tal, e vai ver a pessoa é também, mas prefere falar que, que puxou a mãe, porque sabe que a mãe é uma pessoa boa. Mais doce. É, Nossa, mas isso aí eu já estou descobrindo aqui agora. Não sabia dessa parte. Né? A questão aí de puxar para a mãe, dá para saber, né? dá. Caramba, que interessante. Você pode compartilhar com a gente, a galera que está assistindo, algum exemplo de como a iridologia ajudou a um paciente seu a identificar ou melhorar algum problema de saúde? Sim, tem vários. Tem um paciente, inclusive aqui da cidade, não vou, né, dizer o nome, mas ele estava fazendo acompanhamento e mandaram para Altamira, de Altamira mandou para Santarém, de 10 a 12 profissional da saúde. Tipo assim, chegou à conclusão e falou que ele estava com câncer de medula. Aí ficou triste e tal, e aí procurou a gente. Aí eu fiz a avaliação, falei assim, olha, o tratamento que a gente faz através da iridologia é um tratamento todo natural. Mas, assim, o senhor já está fazendo lá, aqui na cidade o senhor não está fazendo nenhum, eu sou farmacêutico, eu tenho especialidade em oncologia também, então vamos tratar pela iridologia. Então vamos ver o que está acontecendo no organismo do senhor. E quando a gente fez essa avaliação do organismo dele, a gente viu que o metabolismo do ferro não estava absorvendo, não estava produzindo. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer, vamos desintoxicar o organismo inteiro, né? E vamos tomar uma suplementação com base no que está faltando no organismo para a gente ver o que vai fazer. Aí, dentro da iridologia, por isso que eu estudei várias outras áreas, porque vem um paciente com câncer, como que eu vou tratar o câncer na iridologia se eu não sou especialista na área, né? Aí vem o paciente com depressão, por isso que eu fui fazendo especialização em psiquiatria, psicologia, e fui fazendo psicanálise, né, infectologia. Então, tudo, quando o paciente chegar lá, a gente está apto para trabalhar no paciente. Isso. Né? Aí quando esse paciente chegou, né, ele estava com um problema muito grande na coluna, aí eu fui, né, olhei por ele, a situação dele, aí a gente tem um equipamento que consegue ver a temperatura térmica, aí através desse aparelho da temperatura térmica, eu vi um sinal muito grande de inflamação, e assim, naquela localidade a temperatura estava muito alta e nos outros lugares estava correndo sangue normal, a temperatura estava normal, ou seja, naquele lugar não tinha circulação de sangue, então o pH estava muito ácido. E era exatamente no lugar que estava isso. A doença. Isso. Aí a gente começou a fazer uma terapia em cima disso, suplementando. Aí tem uma terapia que chama THTC, né, terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos. E a gente começou a trabalhar exercitando aquele local para ter circulação de sangue e também para ver se começava a produzir hemácia naquela região, né, porque é na coluna. Aí a gente começou esse trabalho, foi mais ou menos aí 1 mês, 2, por aí. Aí isso. Aí ele continuou indo nos outros profissionais, até chegar um ponto que pediram novos exames, falou assim, olha, reverteu o quadro, o senhor não tem mais nada agora. Entendeu? Então, tipo assim, foi muito produtivo, porque uma pessoa que é diagnosticada com câncer e depois fala não tem mais nada, é muito bom isso daí. É uma vitória. É uma vitória muito grande. É uma vitória. Nossa. Então, aí você imagina, né? Eu acho assim que a gente, quando está num certo grau de problema de saúde, a gente tem que buscar todos os meios mesmo, né? E ainda bem que tem esse novo método. Eu falo novo porque para mim é novo. Sim. Para mim é novo, né? E tem que buscar mesmo, porque a gente quer a saúde. E como você falou, uma coisa que chama bastante atenção é que o tratamento é a base assim, de coisas naturais. Tudo né? natural. Então, você já começa ajudando também na questão da alimentação, com conselhos, dicas para as pessoas tomar cuidado. Então, assim, a gente já vê que é uma coisa muito, muito sim, que realmente vai trazer benefício para o paciente. Tipo, às vezes a pessoa fala, eu vou tomar tal medicamento, mas tem o efeito colateral tal. Compensa tomar ou não tomar? Né? Agora, esse não. Né? Através da íris, você monta uma forma para o paciente e ele vai tomar algo que, se não for para melhorar, piorar não vai. Né? Isso,
O X da questão desses remédios da farmácia é isso, né? Que você trata uma dor de cabeça e acaba com o estômago, ou então acaba com outro. É complicado. Complicado demais. Mas, enfim. Deixa eu ver se a galera está perguntando aqui. Keliane Silva, um abraço para você, Keliane. Boa noite. Ela disse, gente, compensa demais. Keliane já... Sério, muito bom. Funciona sim. Olha aí, as pessoas já estão dando o veredito deles. Isso é muito legal. Boa noite. Pergunta para ele se o método tem respaldo científico. Gente, eu estou sem meu óculos, por isso que eu estou falando assim, viu? Estou lendo assim. Estou lendo lento desse jeito. Esse foi quem falou? Maria Rosa Paixão, que fez essa pergunta. A iridologia trabalha na área, vamos dizer, como terapia integrativa, né? Igual auriculoterapia, oligoterapia, terapia holística, então tá tudo, né? Uhum. Então tem um órgão de federação, todo mundo é registrado, né? Então a pessoa trabalha, sim, como terapeuta e tem a forma de trabalhar. Alguns lugares, né, já está utilizando algumas partes dessas terapias integrativas para trabalhar dentro do estabelecimento de saúde. Né? Já tem lugares que já tem algumas áreas que já está trabalhando. E outra, tem outros médicos, né, médico mesmo que já trabalha com isso, integrando o seu próprio consultório. Por exemplo, quando a criança chega no hospital ou num consultório médico, o médico vai lá, olha o olho da criança, ele não é iridologista, mas ele sabe que através do olho tem algum sinal. Né? Quando a pessoa sofre um acidente e está lá parada, a pessoa vai, através da íris, para verificar se a pessoa está viva ainda, se não, se a pupila está dilatando ou está contraindo. Então, tem todo esse trabalho. Né? Então, sim, por isso que tem vários consultórios e está aumentando muito isso justamente pelo benefício à saúde. Né? Então, é bastante interessante por esse lado também. Aqui, deixa eu ver, Davidson, ele falou, acho que esse caso do câncer foi meu avô. Se foi mesmo, foi verídico. É o avô dele. Olha aí, já está entregando quem é. Que bom que ele ficou bem e curado, né? É uma felicidade para a família, com certeza. Como é que você lida com a responsabilidade de informar os pacientes sobre potenciais problemas de saúde, né? Que eles, muitas das vezes, nem suspeitava que poderia ter. Às vezes é até um choque, né? Mas por isso que a gente faz especialização, principalmente nessa área de psicologia, né? Para você saber abordar o paciente. Porque tem hora que o paciente está mais debilitado emocional do que o próprio problema de saúde dele. Então, quando o paciente chega e a gente vê que o estado de saúde dele não está bem, né, você não vai deixar ele mais para baixo do que está. Né? Você fala assim, não, aqui o que está acontecendo no seu organismo, acontece em vários organismos, a gente precisa dar uma manutenção, logo você vai ficar bem. Né? Anima o paciente ali, se tiver um responsável, aí sim, você chega e fala para o responsável, olha, o problema já mostrando como resolver, né? Justamente. Por exemplo, a pessoa está com um problema psicológico e está com outros problemas, já está com pedra nos rins, gordura no fígado, um monte de complicação no sistema do organismo. Aí a pessoa já chega também com problema de ansiedade. Aí quando a pessoa chega nesse momento, você falar que ela está com problema, você está com gordura no fígado, está com isso, está com aquilo outro e tal, a pessoa vai sair e fala, meu Deus, só estou faltando, né? Enterrar. Vim aqui só para saber que estou quase morrendo. Isso, então, aí não é o caso. Aí eu chego e falo, você precisa tirar pelo menos aí 60 dias só fazendo as suas obrigações, cuidando de casa, criança, família mesmo ali, não fazer muitas responsabilidades extra, cuidar disso e daquilo outro, né? Você precisa pôr uma manutenção no seu organismo e tal. Então a gente começa trabalhando desse jeito. Aí o paciente entende, né? Não, eu estou precisando mesmo, estou muito cansada e tal. Aí depois que passa aí uns 30, 60 dias, nossa, agora eu estou bom, estou precisando trabalhar e estou animado. Não, agora você melhorou.
Entendeu? Porque o paciente, como a resposta acaba sendo até rápida por ser natural, eu acredito que é rápida, o paciente faz tratamento um mês e ele acha que, por exemplo, se ele estava ruim 90%, ele melhorou 30%, ele já fala assim, não, estou bom demais, não preciso nem voltar lá. Aí quando aparece, passa aí 60, 90 dias, aí ele, parece que eu não estou dormindo mais, parece que está acontecendo isso e tal, vou ter que voltar lá de novo. Né? Aí tem que começar o tratamento tudo do começo de novo. Né? Então, tipo assim, nós, ser humano, é desse jeito. Se a gente melhorou 20%, a gente já acha que já está no máximo. Né? Então, acontece isso de vários pacientes no primeiro mês mesmo desaparecer. Aí a gente encontra depois marcando uma outra consulta. Não, porque eu tinha ficado bom, mas aí eu entrei comendo o que não podia. Aí eles, tipo assim, querem argumentar, mas na verdade eles não tinham ficado bom, eles tinham só melhorado. Né? É raro os pacientes que vêm no consultório, faz tratamento até a gente falar assim, a partir de hoje você está zerado, não precisa mais nada, você só manter desse jeito, vai longe. Né? É raro. De 100% a gente pega aí uns 15% mais ou menos. Então, é muito pouco em relação à saúde, né? Até porque a pessoa vai com um certo tipo de problema, né? E aí sabe que por conta disso, para viver bem, tem que ter uma outra rotina, né? E ali você ajuda ele a mudar a rotina dele, é óbvio que ele vai ter uma melhora. Aí depois, se ele sai da rotina, bagunça a rotina, é lógico que vem, né? Volta, a consequência, isso. né? As consequências vêm. Isso aí não tem como. Teve algum caso, assim, muito difícil de lidar? Você pode citar algum um caso, assim, mais difícil ou incomum, né, que você encontrou na sua prática? Assim, já teve paciente que procurou, porque geralmente quando o paciente procura, é paciente que já andou para muitos lugares e não conseguiu. Aí fala assim, não, eu não acredito nisso, mas eu vou lá para ver. Né? Às vezes acontece isso. E outros não, por falta de condição mesmo, até procura, vai e não consegue. Esses tempos atrás, aqui de Medicilândia mesmo, um senhor ali do Vila Nova, ele chegou e a pele dele estava muito feia, do corpo inteiro, né? E de idade, e custando andar, não estava alimentando e não estava dormindo. E chegou ele mais um afiliado dele. Aí chegou, eu fiz a consulta dele, mas eu assim, sendo sincero, eu fiquei desanimado com ele. A gente tipo assim, não pode desanimar ninguém, mas a gente via que ele já estava, tipo, já tinha entregado os pontos, né? E eu também, sinceramente, eu até falei com um afiliado dele depois, o que ele quiser comer, eu falei que ele tem que comer isso e aquilo, mas o que ele quiser comer dá, porque a gente vê que ele não está bem. E eu vou ser sincero, eu falei para ele, eu acho que não vai durar muito tempo, não. Esse é o tratamento, mas eu não tenho certeza de nada aí, porque ele não está conseguindo comer, como que ele vai tomar as vitaminas, né? E aqueles negócios no corpo que coçava de noite. Mas esse caso foi, assim, difícil de detectar ou você já conseguiu? Não, até que detectar não foi. Não foi, né? O né? problema que se o paciente não estiver alimentando, fica difícil, né? Se alimentando bem, né? Isso, por exemplo, não está alimentando nada, não está dormindo, entendeu? Está desanimado e não dá conta de andar, entendeu? Aí a gente pensa assim, nossa, ele está tão ruim, não está alimentando, como que eu vou passar uma vitamina e ele vai tomar? Né? E as vitaminas vêm muito concentradas. Então, como que ele vai tomar uma vitamina com bastante concentração, fraco desse jeito, que tem que ser depois do almoço, depois do café, depois da merenda, entendeu? Como que a gente vai mexer com isso? Né? Aí essas vitaminas, então, que você fala que é em muitas concentração, essas vitaminas é conforme, porque eu lembro que você falou que não é como na farmácia, aquela vitamina universal que as pessoas... Não. Ali é conforme a quantidade, ali vocês detectam a quantidade que tem que ser fornecida diariamente. Isso, ali certo? a gente verifica o peso do paciente, a idade do paciente, porque cada um absorve diferente, né? Cada idade a pessoa absorve diferente, cada peso, né, é uma concentração de vitamina diferente, né? Olha, então a gente né? a gente trabalha com tudo isso. Porque não adianta, porque vai acabar jogar dinheiro fora também. Se mandar uma concentração muito alta, ou então colocar uma concentração muito baixa, sendo que o organismo, para funcionar, ele já precisa daquela concentração só para estar mantendo a pessoa viva naquele dia, então não vai ter reserva nunca. Né? Vai ter o resto da vida tomando a medicação. Eu lembro que você falou que eu tô só
Eu tô só me mantendo viva. Esqueci, não. Fiquei preocupada com isso. Mas pode continuar a história do... Aí o que aconteceu? Eu falei, aí a primeira semana eles, né, não, toma, aí ele não vou tomar e tal. A guerra. Aí tomou a primeira, na segunda semana, na terceira semana, eu encontrei ele ali em cima, ali perto da feira, andando de moto já. Olha. Andando de moto, aí eu encontrei com o rapaz que tinha trazido ele, que é o afiliado dele. Falei assim, o rapaz, ele passou perto de mim e nem me conheceu. Não, ele tá bom, aquelas coceiras, aquelas manchas na pele, aquele ressecamento, sumiu tudo, né? Sumiu tudo e tá comendo, tá dormindo e tá bom demais. Falei, fala pra ele que ele tem um retorno, né? 30 dias ele tem que retornar pra gente ver o que melhorou, pra gente continuar melhorando, pra não perder isso. Nunca mais ouvi ele, né? Tá andando de moto aí pra todo lado e não vi ele mais. Mas, tipo assim, era uma situação que eu achava que Não tinha jeito. não tinha jeito, né? A gente ia estar ali porque estava ali consultando e precisava de ouvir alguma coisa, a gente tentou, né? Mas para mim não tinha mais jeito aquele ali. Então, assim, a gente estava falando das vitaminas, pessoal, e o interessante é que essas vitaminas são todas manipuladas, Todas né? manipuladas. Cada indivíduo tem a sua fórmula, né? Cada necessidade. E tudo assim pelo lado natural, né? Eu achei isso muito, muito interessante. Deixa eu dar mais uma atençãozinha aqui pro pessoal. Eita que eles conversam. Leandra Silva, ela falou melhor médico. Josiana Rodrigues, eu fiz o tratamento com ele hoje, já me sinto bem melhor da ansiedade. Ô, Josiana, essa ansiedade é o mal do século, não é? Hoje é Você conhece alguém? Eu queria conhecer alguém que não tenha. Ansiedade. De criança a adulto, eu queria conhecer alguém que disse, o que é ansiedade? Eu não vejo. É o mal do século. A ansiedade está acabando com as pessoas, olha. Tá. Hoje em dia a maioria... Eu sou uma vítima dela. A maioria tem ansiedade mesmo. Tem alguns que não. Tem alguns que chegam no consultório para consultar e enquanto eu tô ali imprimindo e tal, verificando, a pessoa dorme na cadeira, né? Então tem gente que não esquenta a cabeça não sabe o que é ansiedade. Mas tem outros também... Esses são abençoados demais. Meu Deus do céu. O Ademir falou aqui mais uma vez. Na vicinal do quilômetro 110 Norte tem várias pessoas que estão em tratamentos e muitos estão sendo curados. Aí o Davidson falou assim, estou na galera dos 85% que melhorei um pouco e não fui mais. Que você falou, né? Que tem gente que vai lá e tem a melhora do problema e não volta mais. Isso. Só queria a melhora, né? Tem que ter o acompanhamento, né, gente? Tem que ter o acompanhamento. Mas acaba que a correria da vida também, aí a pessoa fala assim, não, acho que agora o organismo acaba chegando sozinho. Mas ele se comprometeu aqui, ele falou que vai voltar. Mas ainda vou voltar. Tem que voltar. A Elaine Oliveira, boa noite. Ela falou assim, é maravilhoso o tratamento do Alisson. Melhorei das crises de ansiedade. Nossa, o pessoal está pontuando bastante esse negócio da crise de ansiedade. Não, ansiedade... Você tem algumas dicas assim, por cima, mais ou menos? Dicas meio que superficiais assim, para ajudar na ansiedade? A gente sabe que tem muita coisa, né? A gente sabe que tem muita coisa, né? Desde tratamentos, mas assim, algo... Tipo assim... Você que diz tem um pouco, né, de conhecimento, especialidade na área da psicologia. A principal situação, e tem paciente, eu vou falar um negócio aqui, que né, é informal mesmo, mas que até paciente que eu já, tipo assim, eu sei que tal pessoa tem ansiedade. Eu falei para ir aí, mas como eu fiz o tratamento... e fiquei bem, eu falei que tem a dieta. Tem gente que não vem por causa da dieta. É mesmo? Não vem por causa da dieta. Olha só. E eu sempre pontuo, né? Tem algumas coisas que quem tem ansiedade não pode consumir. Não pode. Mas a dieta é um desafio mesmo. Aí,
o que que foca? O que que prende a pessoa, né? É o café, a coca e o chocolate. Ah, por isso você perguntou se eu bebia muito café, né? É, entendeu? Então, esses A gente três, gosta de um pretinho, né? aí esses três, aí as pessoas tem uns que não vêm, aí tem uns que vêm, né? E acaba que faz o tratamento ali, melhora qualquer coisa e já deixa pra lá. Não, mas é melhor eu fico com essa dor, mas eu fico com café. Aí eu fico com ansiedade, mas eu fico com café, né? Então não abre mão. Então não tem o que fazer, né? Que tem coisas que a gente tem que começar a valorizar. E não o profissional, né? Tá ali tratando do paciente, ele dá valor no paciente, principalmente eu. Eu dou valor no valor da consulta, o medicamento que, como a gente manda manipular, não é barato, né? Então a gente sabe que a pessoa está tendo gasto. Agora, essa pessoa não abre mão de uma coisa que é tão Não se pequeno, compromete, é né? tão pequeno, o café, ou a coca, ou o chocolate, em benefício da sua saúde, eu como profissional, eu tenho que valorizar essa pessoa. Não tem como, entendeu? Tem. Porque quem que tem que valorizar a pessoa, primeiramente é a pessoa. Depois a gente consegue, né? Não, se ela está valorizando, então vou apostar nela. Agora, se nem ela não acredita nela, nem ela não apoia ela, como que eu vou apoiar? Então é mais ou menos por aí. Então a dica, principalmente para quem sofre de ansiedade: café, coca e chocolate, passa a régua aí. Eita, eita, eita. Não, é dica boa, né? Dica boa é dica compartilhada. Serve pra mim, pra toda a galera aí que tem ansiedade. Aquele ano tá abençoada, hein, menina? Ela disse, eu não tenho ansiedade, não. E é zen, ela é zen, ela. Ai. Que bom, que bom. Fico feliz por você. Não queria saber o que é isso, não, pelo amor de Deus. Eu relatei pra ele a minha experiência, né? A minha mãe, às vezes, a gente passou um período morando juntas, só eu e ela, literalmente. E aí ela me via em alguns momentos, observava assim, e ela não entendia. Porque, principalmente nos momentos que eu pegava no prato de comida. Quando eu pegava no prato de comida para comer, meu pai, pronto, ali já desencadeava, aí começava as borboletas a vir no estômago. É uma coisa tão forte, é uma adrenalina no corpo tão forte. Aí ela perguntava, tu tá esperando alguma coisa? Tu teve alguma notícia ruim? Tu tá acontecendo, no teu trabalho aconteceu alguma coisa? Nada, mas nada, não aconteceu nada. É tipo como se fosse o meu subconsciente jogando para ali, o meu corpo era só pegar no prato de comida. Aí eu tava só aqui, ó, definhando. E aí, por eu estar definhando e não estar conseguindo me alimentar bem, aí a tristeza vinha. Aí juntava tudo, virava E aí a minha mãe, às vezes, ela não tinha paciência, né? Eu falo isso já agora na vida adulta, viu? Não é coisa, não era pequena, não. E aí ela já, às vezes, não tinha paciência por não entender, né? E aí ela brigava, porque não sei o quê. E o pai também falava, quer morrer, parece que quer morrer. Mas, enfim, a ansiedade é um mal do século mesmo. Eu vejo não é besteira. Muita gente pensa que é besteira da pessoa, sabe? Tem muita Isso. gente que fala, isso é besteira. E o Entendeu? problema da ansiedade é que tem que ser o profissional apto a trabalhar com a ansiedade, né? Não adianta a pessoa de casa querer interferir, dar conselho, falar. Muitas das vezes a crise de ansiedade, né, tá na pessoa, a pessoa só precisa desabafar, falar alguma coisa. Entendeu? A maioria das vezes a pessoa só precisa jogar alguma coisa para fora e falar. As que conseguem, né? Isso. As que não tem, e as que tem trava que não consegue, é complicado. Pois é, mas o que acontece para dar uma trava na pessoa? A pessoa não conseguir falar. É porque alguma vez ela sentiu confiança em alguém e foi falar e essa pessoa, por exemplo, você vai contar um assunto seu para alguém. E esse alguém, na hora que está ouvindo, ele vai te dar uma opinião toda ao contrária. Ou então, julga, né? Isso, ou então fala, não, a culpa é sua. E você confiava tanto naquela pessoa que ela poderia te ajudar. Aí você já bloqueia, fala assim, eu não falo para mais ninguém. Entendeu? Porque todos vai vir do mesmo jeito, porque aquela pessoa confiava. Ninguém entende, né? Isso, a pessoa que eu confiava agiu dessa forma, então... Faz sentido, é verdade. Né? Então a gente acaba bloqueando. Verdade, faz todo sentido mesmo. Às vezes a gente já não consegue falar. E quando fala para alguém, tem uma frustração, aí é que... Isso.
Sandra Helena também está aqui com a gente. Boa noite. Estou deixando bem dinâmico aqui. Estou conversando com ele, às vezes conversando com o pessoal não se sentir sozinho aí também na live. A Sandra ela falou assim: eu sou prova que vale a pena fazer o tratamento com o Dr. Waliston. Ela diz que saiu do fundo do poço. Gente, que forte. Que bom que você está bem, então, né, Sandra? É tão bom. É aquilo que eu falei. Se a gente tem outras alternativas, né? Por que não usufruir disso, né? Usufruir disso, né? É que nem você falou. Só tem a ganhar, não tem nada a perder. Perder o quê, né? Até porque você está investindo em você. E quando você investe em você, eu penso assim, você não está perdendo nada, né? É um investimento. Tudo que eu penso, tudo que você gasta com você é um investimento, né? E para a sua melhoria, então, o pessoal estão dando relatos aqui, ó. A Raquel está falando assim: Eloá começou a estudar, tinha muita virose, levei ela com o irmão. Chamam você de irmão, né? Com o irmão. Depois disso, nunca mais pegou virose, ela ficou mais forte, né? Fazia exame e dava imunidade alta. Olha aí, já melhorou a imunidade da criança. Muito bem. É tudo que nem você falou, regulando, consertando a alimentação, né? Consertando a alimentação e fazendo a reparação dos nutrientes que está faltando no organismo. É como se o organismo ficasse no equilíbrio ali, né? Sim, isso. Nossa, é muito legal isso, olha. O Rocha falou assim: é muito bom o Waliston. Tem ajudado tanta gente. E vocês acreditam que é novo para mim? É novidade para mim. Eu fiquei toda extasiada lá no consultório dele. Ele me fez umas demonstrações lá e eu sou uma pessoa muito aberta. Eu estava extasiada, assim, não é questão de incredulidade, essas coisas, não. Eu estava extasiada porque era novo. Eu estava com medo de ouvir um negócio feio sobre mim, sabe? Eu estava com medo dele falar assim: Lane do céu, minha filha. Corre, e também é muita informação, né? E olha que você mostrou ali pouca coisa para mim, né? Foi uma demonstração só para me ter uma ideia de como é que funciona, né? Isso. Imagina se tivesse olhado meu olhinho. Meu Deus. Mas não pode, né? Não pode ficar com medo, não. É que nem eu te falei. A gente, quando está cuidando, né, da alimentação, tem que ter, tá no caminho certo. O mal do século também é questão de não se alimentar bem, comer o que não pode. Que nem você citou lá para mim, né? Várias coisas que a pessoa come, inclusive carne de animal, que atrapalha, gera muitos problemas. Então, assim, é uma consulta muito completa, né? É porque muito completa. Além de você mostrar ali, né? É muita coisa que acusa. Gente, eu fiquei impressionada. Em todas as áreas ali eu vi, você mostrou para mim, né? Todos os pontos, vai mostrando tudo ali em números, né? E porcentagem, tudo direitinho, né? A questão dos problemas, e você já vai falando como que equilibra, como que resolve, né? É o que causa o problema. O que causa. Isso, a gente trabalha tudo no conjunto para o paciente sair com muita informação, né, sabendo o que causou, por que causou, como que vai resolver, tem como resolver, né? Então o paciente já sai com tudo na mão. Aí a partir dali ele resolve, ó, eu quero melhorar ou não quero, né? Então a gente entrega tudo, passa a batata quente para ele. Já sai na expectativa de correr atrás de resolver a causa. Vamos lá para mais perguntas aqui para o nosso irmão. Né? A galera te conhece muito aqui como irmão, o irmão da igreja, né? Isso. Qual a igreja você congrega? A congregação. Cristã, né? É. Ah, tá. Eu tinha uma avó que era dessa igreja, ela já se foi, já partiu. Vamos lá, para mais uma pergunta. Qual é a sua visão sobre o equilíbrio entre a medicina alternativa e a convencional na busca aí pela saúde? Às vezes, com certeza, você tem pacientes que nem às vezes quer fazer um tratamento com você, mas também está fazendo lá com o médico convencional, né? Isso aí aqui na região, eu acho o máximo isso. Eu acho o máximo. Né? Tem gente que faz tratamento à distância, com médico de São Paulo, Campinas, enfim. Outros faz tratamento em
em Altamira, né? Outros fazem em Santarém. Aí ele está fazendo tratamento, acompanhamento com o médico, tudo certinho. Aí me procura. Aí eles me perguntam, e aí, eu devo largar o tratamento do médico? Né? Fala, não, você continua. Mas você fala para ele que você está fazendo acompanhamento aqui também. Aí a gente começa a trabalhar. Aí, 1 mês, 2, por aí, os médicos já falam, ó, vamos começar a diminuir a dose, que você está melhorando muito rápido. Né? E já teve... Eles vão percebendo a melhora. Isso, né? e já teve profissionais que me procurou, né? Não quero conhecer como que eu trabalho, né? A gente começa a trabalhar, vou começar a mandar paciente. Já teve profissionais que já vieram tratar também, né? Então, Olha tipo que assim, legal, isso, né? então começa as coisas encaixar, né? Tipo assim, não é o tratamento que vai ser superior ao outro. Não, mas os dois trabalhando em conjunto, em benefício do paciente, vai chegar mais rápido aonde que precisa chegar. Então Aí né? já tira a dúvida de algumas pessoas, né? Se precisa, para fazer um tratamento que você precisa largar o do médico, não precisa. Né? Não precisa porque largar. É tudo natural, né? Isso. Não interfere, Não né? interfere em nada. E acaba que deixa a pessoa com mais segurança ainda, né? Sim. Aí tem paciente que, por exemplo, que não faz acompanhamento com médico. Não faz. E faz uso, por exemplo, de medicação para diabetes ou pressão arterial. E às vezes começa o tratamento e fala assim, olha, minha pressão está baixando muito. Né? Aí a gente já fala, ó, então já procura quem que prescreveu esse medicamento para pressão, para ver se diminui a dose, né? Se toma 2 comprimidos, começa a tomar 1, para ir trabalhando isso aí para você largar desse medicamento de pressão. Porque se a pressão já está caindo, é porque não está precisando, que ela não está subindo mais. Então já vai entrando em equilíbrio. Tem pessoa que faz tratamento de diabetes e o problema da diabetes dela não é que o organismo dela tem diabetes, é problema emocional. E quando você trata a ansiedade da pressão da pessoa, a diabetes dela volta ao normal. Entendeu? Ela larga então o medicamento acaba baixando muito a glicose. Então tudo depende dos outros profissionais, inclusive, que passaram aquela medicação para ela. Cada um tem a sua importância, Isso. né? É muito interessante. Muito interessante mesmo. Assim, lá no seu... você falou que é uma terapia, né? Os métodos são mais questão de manipulados, remédios? Tem algum outro tipo de método? Dependendo do caso, do paciente? Dependendo do caso, aí a gente tem que fazer a terapia mesmo. Massagem. Você faz massagens. Sim. Aí depende do paciente, o que ele está precisando. Aí na avaliação, por exemplo, tem também essa situação de traumas, né? Dependendo do trauma que a pessoa tá. Trauma você fala pancada ou trauma de... Trauma psicológico. Isso. Um medo, um susto, alguma coisa que o paciente tem, né? E tem gente que vive preso no passado. Ele está vivendo o presente, mas ele vive preso no passado, naquilo que ele tinha, naquilo que aconteceu, se foi bom ou foi ruim, ele fica preso lá atrás, e sendo que nós estamos no presente e está caminhando para o futuro, né? Então você tem que trazer esse paciente, ó, vamos, né, acelerar o passo aí que você está no presente aqui. Ah, mas na época eu tinha um carro, na época eu tinha uma casa, na época eu tinha um filho, na época eu tinha uma esposa. Aconteceu isso e aquilo. Entendeu? Então fica tudo, supera, tudo, né? Envolve o passado. Aí a gente começa a fazer uma terapia, que é rara também, que chama decodificação biológica de trauma. Isso, assim, se a gente for pegar no mundo, deve ter poucos formados, no máximo uns 20 formados nessa área. Então, a gente consegue trabalhar com o paciente para desbloquear esses traumas, né? Aí tem a terapia para isso. Não é medicamento, é terapia, né? Então, tem várias outras terapias que a gente consegue trabalhar, né, para trazer a vida de novo para o paciente, né? Então, tipo assim, tudo, né, vamos colocar quase tudo, 99% tem solução. Depende de estar nas mãos certas. Né? Quando eu fiz iridologia, eu via lá, por exemplo, o paciente com sinal de problema no estômago, tipo gastrite, úlcera. E às vezes o sinal estava tão grande, fala assim, isso aqui deve ser um câncer. Como que vai fazer? E eu não sendo especialista em câncer, como que eu ia falar para o paciente tratar daquilo? Entendeu? Então, por isso que dentro da iridologia, não adianta você só saber iridologia. Você tem que ter várias especialidades para realmente conseguir trabalhar
né, o paciente. Interessante. Porque senão o paciente, você descobre o que ele tem, chega o paciente e fala, ó, você está com um sinal aqui de uma úlcera muito grande e a úlcera pode depois desencarrear, né, e virar um câncer. E aí o paciente sai de lá e fala, pronto, e agora? Não, pois é, mas a iridologia a gente não dá conta de trabalhar nisso, né? Então você procura outra pessoa aí e tal. Aí a pessoa entra em parafuso. Foi lá para procurar saber o que podia fazer para ficar bem. Aí sai com um resultado lá que está com câncer. E o cara ainda não faz nada, não pode fazer nada. Então, por isso que eu comecei a ter que fazer várias especializações, né? Para justamente quando a pessoa entrar lá, o paciente entrar, a gente já ter amparo e conhecimento na área psicológica, infecção, oncológica, né? Enfim, análise, enfim, o que o paciente precisar, a gente está apto para resolver. Entendi. Muito bem. Muito, muito bem. Deixa eu continuar aqui com as perguntas. Porque eu estou olhando aqui a mensagem do pessoal também no meu celular. Mas vamos lá, vamos continuando. Você já contou aqui para a gente relato de alguns casos, mas teve alguma história interessante, assim, de algum paciente, memorável, algo assim, bem memorável, né, na tua prática, que fez grande diferença, que te impulsionou cada vez mais nessa área? Principalmente os pacientes, né, que tem problema neurológico ou psicológico, enfim. Aqui no não sei se é 130 ou 110, sempre confundo esses dois travessão, que tem bastante paciente. Tinha uma menina, tem ainda, né, ela é paciente minha ainda, né, gosto demais dela. E hoje ela deve ter uns 11 anos. Essa paciente estava tipo assim, ia estudar e chegava na escola, desmaiava, né? Passava mal, tinha que levar para casa, entrava em pânico e muito medo, entendeu? Muito medo, não conseguia ficar em casa assim, sem o pai, sem mãe, os irmãos, tudo por ali. E direto ela estava entrando assim, a situação dela estava muito difícil, né? Aí ela chegou, a mãe dela trouxe ela para fazer a consulta, a gente fez a avaliação e a gente começou a trabalhar nela, né? Ela começou a estudar, aí a mãe dela arrumou aqueles fones de ouvido que não dá para escutar nada, que ela não podia nem escutar as crianças gritando, que ela já, né? A situação estava difícil, então ela estudava do lado de fora da sala e os alunos dentro da sala. Aí foi passando o tempo e aquela situação, aí trouxeram ela para fazer a avaliação. Aí a gente viu a situação do organismo dela, baixa fluxo de sangue no cérebro. Então a gente falou, ó, então a gente tem que trabalhar isso aqui. Então quando a pessoa força muito para pensar, falta oxigênio e ela apaga, né? Então a gente vai ter que trabalhar esse processo de circulação para voltar de novo, ela ficar mais calma, que era uma menina muito acelerada, chegava na sala e ficava rodando a cadeira, né? Isso, muito agitada mesmo. Aí a gente começou a fazer esse tratamento, graças a Deus nunca mais deu crise, né? Aí, em vez em quando, mandava mensagem para mim, doutor Uaz, meu psicólogo e tal, aquele negócio. Aí chegou um ponto que ela veio no consultório, aí ela trouxe o abafador, né? Falou, não, agora eu estou estudando junto com os meninos, não preciso disso mais, né? Então, vou deixar aqui para o senhor, para alguém que precisar, o senhor doar esse abafador. Mas eu não preciso disso mais, estou bem. Então, é um negócio assim muito gratificante para quem é pai, né? A mãe, por exemplo, vê a criança passando mal e não tem o que fazer, e traz, e leva, e medicamento. Não descobre, né? Não descobre o que é, então é uma situação muito triste. Então eu fiquei assim, é uma situação que sempre quando eu a lembro de como estava e de como ela está hoje, eu fico muito feliz. Ver no rostinho, né, da criança deve ser bem satisfatório mesmo. É o que acontece, né? Eu acredito que as pessoas que trabalham nessa área sua têm amor, né, pelo que faz, envolve também todo um amor ali. É maravilhoso. Existe alguma nova descoberta, alguma técnica da iridologia que você está
empolgado, porque eu acredito que essa área é bem extensa, né? Bem extensa. Bem extensa, né? Quanto mais você aprofunda em conhecimento, mais tem coisa para você, né? Ou você já chegou no... Não, assim, de especialização, eu tenho 16 especialização de faculdade, né? 16, 16. Só um pouquinho. Aí de curso de terapia, iridologia e tal, deve ter mais ou menos uns 12, 13, né? E ainda estou inscrito em vários outros e estou estudando. Então, tipo assim, é uma área muito grande. Então, tem muitos projetos Sim, por aí, né? tem muitas coisas vindo aí. E, inclusive, acredito que um mês para frente aí a gente já começa a tratar das pessoas à distância. A gente consegue. É um dos seus projetos. Isso. Conseguir online, assim. Online. Antes eu trabalhava online através da iridologia e tal, mas através da iridologia a gente já consegue outras ferramentas, e essas ferramentas que tem, tipo assim, uma aceitação muito grande, vai ajudar muito também o meu trabalho. Então a gente consegue trabalhar uma pessoa em outro estado, enfim. Então, tá vindo umas novidades boas aí. É aquela coisa, né? Eu acredito que essa área da saúde, né? Quanto mais você busca, mais tem que conhecimento a adquirir, né? Tem. E a galera que agradece. A gente né? nunca sabe tudo, né? Nunca sabe tudo. Isso. E eu sempre tem pessoas que me procuram. Ou devo fazer uma consulta com você? Ou você prefere que eu vou num profissional A, B ou C? Não, eu prefiro que você vá em algum profissional. Não precisa ser em mim. Pode ser em mim ou nos outros. Mas corra atrás da sua saúde. Que é o né? que importa, Isso. né? É bastante, porque não adianta, tipo assim, a pessoa, algumas pessoas ainda falam, você tem que vender seu peixe, tem que anunciar, tem que isso. Não, o negócio não funciona desse jeito. A pessoa tem que ir no lugar que ele se sente bem, né, que ele acredita Confiança. e que ele vai fazer o tratamento. Né? Não adianta, igual o paciente, por exemplo. Eu marco consulta para o paciente e falo para ele, ó, com 30 dias você tem um retorno. Tá certo? Tá. Tem paciente que entra em contato e marca. Tem paciente que não entra em contato e não marca. E ele não entrou, você vai entrar em contato com ele? Não vou, eu respeito o paciente. Entendeu? Sim, você deixa... Isso, eu deixo na mão dele. Quer marcar, marca. Não quer marcar, tá tudo certo também. Entendeu? Então a gente tem que entender que cada um tem um pensamento, as pessoas são livres, né? Porque senão a pessoa acaba fazendo um compromisso, tipo, esse mês eu tô apertado, eu não sei como que tá a realidade de cada um, mas sempre que precisar da minha ajuda, pode mandar mensagem que a gente está à disposição. E eu tenho notado que tem muita gente, né, dando feedbacks muito positivos a seu respeito, né? Muito positivo. E isso é muito legal. Ao longo desses 3 anos, você com certeza já teve muita gente aqui. Muita já gente. Passou por você. Muita então, gente. O reconhecimento eu vejo aqui que você tem bastante. Mateus falou assim: a paz de Deus, irmão. Excelente profissional. Amém. Sempre disponível quando precisei. Como você falou, né? Está à disposição, está aí para ajudar, né? Isso. E aquela coisa, né, pessoal? Se você, como vocês estão falando aqui, né? Ele é um profissional do bem que realmente ajuda. O boca a boca é que... Isso. Né? Então, vocês têm que indicar, indicando. E é o que acontece, né? Às vezes eu tenho Instagram, mas eu não fico publicando todo dia, publico uma vez no mês, mais ou menos. Status. Não movimenta muito lá. Não, e os status também também, né? Mas assim, os pacientes vêm, melhora, passa para outro, melhora, passa e funciona desse jeito, né? Então, o meu testemunho... o meu testemunho do que é possível acontecer e fazer é através dos pacientes, né? Então, eles trazem mais paciente, né? Então, eu acho bastante interessante isso, que não precisa eu querer convencer as pessoas a vir. Não, as pessoas que têm resultado, mostram o resultado. É verdade. Né? Através dos resultados, os pacientes vêm e assim vai duplicando, enfim. O resultado, o que as pessoas falam, os feedback falam mais do que qualquer outra coisa, Isso. né? Assim, para a galera que quer vir a consultar com você, você pode estar falando de valores, valor da consulta, essas coisas? Sim. Quanto custa mais ou menos o valor da consulta com você? A consulta é R$200.
R$ 200 a pessoa consulta, já faz o A- exame do olho, já? Isso, já vem, a gente já faz a avaliação, o paciente já sai sabendo o que precisa, alimentação, qual que é o tratamento, né? Às vezes a gente já passa algumas coisas ali que já dá para ele fazer de casa mesmo, né? Por exemplo, o paciente tem problema lá intestinal, então a gente tem que fazer uma limpeza. Não adianta tomar as vitaminas se não fazer limpeza, então a gente já passa uma limpeza para ele. Primeiro, né? Isso. Ah, tá com muita gordura no fígado. Então a gente já passa alguma coisa natural que ele tem em casa ali mesmo que ele consegue fazer. Ah, eu tô sentindo muita dor no corpo e o ácido úrico tá alto. Então a gente já passa alguma coisa que ele vai fazer em casa, que ele já tem em casa já, entendeu? E é tudo natural. Então quando vem as vitaminas, alguma coisa assim, o organismo já está apto para absorver. Então é bem mais rápido, né? A saúde do paciente chegar. Muito interessante. Então é isso, R$ 200 a consulta. R$ 200 a Já consulta. faz o exame da íris e já sai sabendo o que precisa e o que não precisa. Pra galera que não sabe onde é que você fica, passa aí, fala a localidade certinho aí pra galera. A localização identificar. fica aqui na Galeria Nibes, que é do lado da loja Centro, aqui na Presidente Médici, na sala 8. E o telefone é 99202-9989. Eita, nós, vocês conseguiram? Eu não consegui, não. Tu vai ter que repetir. 99202-9989. Aí a gente faz o agendamento e faz o atendimento do paciente. Eu sempre peço para o paciente fazer agendamento antes de vir. Porque como é uma consulta que demora, né? Então, tipo assim, não Quase dá... uma hora ali, Isso. né? Então, aí o paciente Dependendo. chega e tem paciente sendo atendido, não tem como eu acelerar para atender ele, né? Aí, tipo assim, e eu não posso encurtar as informações para o paciente para me atender um próximo paciente. Não, cada paciente é único e merece toda a atenção naquele momento, Muito né? bem, muito bom. Então, é bom agendar justamente por causa disso. Muito bem, certo. Mais algum esclarecimento aí pra galera? Você quer mandar um salve aí, um abraço pra toda? Porque muita gente aqui que estava aqui na live estava te elogiando, viu? Eu agradeço Essa o galera apoio que aí. estava aqui contando relatos. Eu não vou falar o nome de todo mundo porque, né, vocês sabem que vocês é especial para mim. Mas principalmente aí, viu, o Jayvin aí que abandonou o tratamento. É Jayvin que fala, né? Eu tava falando Davidson. Essa turma aí, Sandra, Raquel, Josiana, Ademir. Seu Ademir falou muito bem também de Isso. você. Então, um abraço a vocês aí pelo apoio que você está dando também, que é vocês que estão levando a iridologia para frente. Ou seja, vocês que estão levando a saúde a outras pessoas também. Eu só sou alguém que trabalho na área, mas quem que está levando as casas das pessoas são vocês. E eu agradeço muito pelo empenho e a divulgação de cada um de vocês, falando do trabalho, dos resultados, e eu só tenho a agradecer vocês por isso. O conhecimento liberta, né? Então, quanto mais pessoas puderem saber dessa oportunidade, né, que é a iridologia, para estar ajudando vidas, né? Quanto mais pessoas souber, melhor, né? Quero Mais pessoa, agradecer melhor. você pelo carinho, né, de ter vindo aqui, tirado um tempinho, né, na sua agenda para estar batendo esse papo com a gente, que com certeza foi muito construtivo. Essa live, pessoal, vai ficar no YouTube, tá? Então, se você conhece alguém que estava ocupado, não pôde assistir, eu vou estar postando o link depois, né, pelo Instagram, que vai direcionar para o YouTube e vocês podem estar compartilhando essa live para mais pessoas e mais pessoas estar conhecendo o Alisson, então, né, a gente vai eternizar ele lá no YouTube. O que é muito bom, né? O que é muito bom. O Ademir está respondendo você. Obrigado, meu amigo, irmão e meu médico. Obrigado, O Ademir Emir. sempre muito carinhoso, né? É um traço dele. Mas, enfim, obrigada, viu? Obrigada por ter aceitado o convite. E para mim foi algo novo, eu sou bastante curiosa, achei bem interessante, né? Eu já comecei ali a usar as dicas que você me passou. Vou estar indicando sim para mais pessoas, com certeza.
né, para estarem indo lá visitar o seu consultório. Não, eu agradeço muito, porque não é todo, é sempre que a gente tem a oportunidade de esclarecer assim, né? Às vezes as pessoas têm dúvida e às vezes nem pergunta, fala, vou lá no consultório para me fazer uma consulta para perguntar, né? Ou às vezes a pessoa nem tem algum problema, mas tipo assim, eu queria saber mais, conhecer. Então, esse é um espaço que eu agradeço muito e sempre que vocês convidar, eu quero fazer o máximo de esforço de estar esclarecendo, trazendo novidade para os pacientes, para os ouvintes, né, que realmente é caso de saúde, né? E quando a gente compartilha o que é bom vem para a gente também. Com Então, certeza. quando assim que tiver outras oportunidades, vou ter o prazer de estar junto com vocês. Agradeço de coração pelo convite. Essa foi mais uma live do Lani Talks. E hoje a gente tratou de saúde, né? Quero agradecer a galera que estava aí comentando na live, comentando os seus relatos, que são testemunhos, né? Como o doutor Alisson falou. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um ótimo, excelente final de semana, tá bom? Até a próxima. Aqui a Lani vai se despedindo. Tchau, tchau.